Revolução Industrial e Capitalismo Financeiro. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O que foi a Segunda Revolução Industrial? O momento da Segunda Revolução Industrial coincidiu com o rompimento com o sistema colonial, o que aconteceu praticamente na metade do século XIX. Era necessário nações livres para a nova fase do capitalismo. Nesse período, a economia capitalista entrou numa fase de grande crescimento econômico, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Naturalmente que esse crescimento se deu também por meio do comércio internacional. Foi ampliado o comércio internacional e, do mesmo modo, possibilitou o acúmulo de capitais entre as empresas de diversos países, as denominadas potências capitalistas. Praticamente 80% da riqueza do mundo concentraram-se entre alguns países capitalistas, como a França, a Alemanha, Estados Unidos e a Inglaterra, onde realizou a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial, o que foi posteriormente exportada para outros países. A Revolução Capitalista está diretamente relacionada com o segundo momento da Revolução Industrial, ligada também ao desenvolvimento técnico e científico, desenvolvido praticamente entre os períodos consequentemente dos anos 1860 a 1900. Foi exatamente nessa época que aconteceu o segundo momento da Revolução Industrial, possibilitando posteriormente o surgimento do capitalismo financeiro e monopolista. Esse é o terceiro momento do capitalismo, marcado pela concentração da produção e do poder econômico. O capital ficou definitivamente em mãos de grandes empresas e corporações, o que pode ser denominado de associações de empresas, como aconteceu no processo de concentração de riquezas e poder econômico. A livre concorrência entre as empresas capitalistas transformou-se numa guerra de preços entre elas. As empresas mais poderosas foram vencendo as mais fracas. Esse fenômeno possibilitou a concentração de riquezas e o domínio da produção de diversos setores. Surgiram o que modernamente chamamos de monopólios industriais, que eliminavam os concorrentes, podendo fixar preços lucrativos para as empresas vencedoras, buscando naturalmente grandes lucros. Os monopólios de empresas podem ser entendidos pelo que hoje se chama de holding e trust, o que é entendido por novas formas de organização, o que perduram até os nossos dias, com a colaboração do Estado político. O Estado é uma organização política em defesa do atual modelo de desenvolvimento da Revolução e continuidade do segundo momento da Revolução Industrial. O processo de concentração econômica também a união ao mercado financeiro, ou seja, aos desenvolvimentos do capital. Grandes bancos uniram a produção para financiar o próprio desenvolvimento e participar desse modo das benesses da Revolução Industrial. O que podemos dizer que o terceiro momento da Revolução Industrial corresponde com o período em que houve a fusão do capital financeiro com o capital industrial, definindo a terceira fase do capitalismo financeiro e monopolista. Esse momento caracteriza pelo aumento da produção industrial, que gerou, por outro lado, a necessidade de um mercado consumidor o mais diverso possível. Enorme acúmulo de capitais, provocando desigualdades sociais, o que foi necessária à defesa do próprio capitalismo, a procura de construir novos projetos para investimentos lucrativos, levando às desigualdades entre as nações e os trabalhadores, de uma forma geral. O quarto momento dessa revolução é a tentativa política entre a sociedade produtiva e aqueles que fazem a produção por meio do trabalho, no desenvolvimento de um capitalismo mais humano, ou seja, a política do desenvolvimento econômico e liberal através da iniciativa privada, mas o resultado do desenvolvimento teria que ser social, a idealidade do mundo contemporâneo. A maior divisão de renda resulta-se de uma luta no interior do Estado e a força que conseguiram o mecanismo do poder, ou seja, o Estado político poderá estabelecer forma de desenvolvimento econômico mais humano e socializado. Melhor dizendo,
o ideal do desenvolvimento capitalista com o desenvolvimento humano, a política social do capitalismo. Esta fase só poderá ser estabelecida por um operariado político e consciente, que não é o caso do Brasil. Aqui nesse país, exatamente devido à ausência de consciência política, o povo não embarca em tal perspectiva. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.